Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Tudo Sobre Economia e hoje eu vou falar como fazer um jogo de maneira consciente, falando as reais possibilidades e probabilidades. Mas antes, por favor, deixe seu like nesse vídeo e não esqueça de se inscrever no canal para estar por dentro de todo o lançamento de conteúdo que eu coloco aqui. Eu vou dar uma reduzida aqui no meu tamanho para vocês entenderem como funciona a mentalidade de um jogo da Mega Sena, porque tem algumas coisas que a gente tem que explicar. A primeira coisa que a gente tem que explicar é sobre possibilidade e probabilidade, porque a possibilidade que você tem de ganhar é uma coisa, a probabilidade é 1 em 50 milhões, claro, jogando 6 dezenas. Porém, eu vou te explicar que isso é o maior erro das pessoas em imaginar que a probabilidade é a mesma para qualquer número que você jogar. Por que eu vou falar que aí entra o campo da possibilidade? Porque você já viu alguma vez saindo algum número na Mega Sena em sequência, tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6? Não sai. Por quê? A probabilidade, apesar de ser a mesma, a possibilidade disso acontecer é muito pequena, é menos de 1%. Ou seja, tem condições de acontecer que a probabilidade é a mesma de 1 em 50 milhões, mas a possibilidade é quase 0,001%. Assim como números todos ímpares, fica em torno aí de 7% de acontecer. Por você ter uma ideia, na nossa Mega Sena nunca aconteceu números pares ou números só ímpares. Então a maior possibilidade de acontecer é 3, 3 ou 4, 2. E no máximo que você vai ver em 12%, 12 a 16% é 1, 5, tanto para um lado quanto para o outro, par ou ímpar. Então a gente tem que ter essa sequência em mente para a gente entender que alguns números a gente já pode cortar e tem que usar um pouco de estratégia assim para aumentar as nossas possibilidades de ganho. Um outro ponto é que as pessoas geralmente nunca veem os números saindo, por exemplo, na sequência 2. Por exemplo, 02, 12, 22, 32, enfim, toda a sequência do 2. Por que a gente não vê isso? Porque, de novo, a possibilidade é muito pequena. Assim como todos os números numa mesma linha ou numa mesma coluna, que a coluna, no caso, é o final igual, mas a linha pode ser tipo 0,1, aí pega 0,3 e por aí vai numa mesma linha. Então, dificilmente isso acontecerá. Com isso, a gente consegue entrar numa sequência para ver quais números mais saíram e quais números têm maior dificuldade para sair. Tem um monte de teoria, não vou explicar as teorias por base disso, porque é meio complicado a gente estar falando sobre uma coisa que eu mesmo nunca ganhei, então não posso estar falando com experiência de caso. Mas eu vou falar uma coisa que é muito interessante. Tem alguns números que saem mais vezes, por exemplo, 53, 10... 05, 37, 42, 33, 23, 41, 04 tem uma frequência maior e tem números que estão atrasados muito tempo sem sair, que é o 11, é o 42, é o 07, é o 35, é o 50, 54, 58. Então, quando a gente pega para analisar isso, a gente de novo entra no campo da possibilidade. A probabilidade de sair qualquer um deles é a mesma. Mas beleza, se eu for fazer um jogo, o que normalmente eu tenho que ter em mente? Eu tenho que ter que alguns números eles são muito mais difíceis de sair. Então, se eles são mais difíceis de sair, eu vou apostar nos números que têm a maior probabilidade. Então tem a lista completa, quem quiser olhar na descrição do vídeo aí, vai estar a lista completa dos números que mais saem. Então, se você pegar estatisticamente, você vai ver que a chance de sair o 53 é muito maior do que a de sair o 54. Então, por isso, se você tiver entre dúvida entre um e outro, você bota o que tem a possibilidade de sair mais vezes, porque pelo viés do tempo ele foi mais sorteado. Tem um matemático que a gente gosta muito de usar em economia, que a gente fala, não, mas por que a gente usa fórmulas matemáticas? Porque muitas vezes, aí quando a gente usa o Fibonacci, né, que é o matemático que fez essas sequências, a gente consegue traçar os números por possibilidade, isentar alguns números e algumas sequências para justamente evitar que a gente gaste dinheiro com números que não são aqueles números que tem realmente um formato de sair. Por exemplo, quer fazer um jogo mais eficiente? Aposte em 3 pares e 3 ímpares. A sua possibilidade de ganhar se torna maior. Ou então 4 pares ou 4 ímpares e 2 pares, 2 ímpares, de acordo com o que você tiver aí de preferência. Isso vai aumentar muito a sua possibilidade. Porém, você não pode botar os pares igual 22, depois 24, depois 26, depois 28.
Por que você não pode botar? Porque isso está numa mesma linha. Dificilmente isso acontece. O que a gente sabe é que pode acontecer 2 numa mesma linha. Geralmente 3 é mais difícil. Então, quando você pega todos esses dados estatísticos, você já pode isentar algumas possibilidades. Ao invés de ser 1 em 50 milhões, a gente começa a ter a possibilidade de 1 em 20 milhões. É uma diferença absurda. Ah, Douglas, mas ainda é muito. Mas pra você ter uma ideia, se você pegasse hoje a quantidade de possibilidades e jogasse todos os jogos, você gastaria aproximadamente 290 milhões de reais para jogar todas as possibilidades. Sairia no lucro. O difícil é você chegar a ter esse dinheiro ali e você pode correr o risco de alguém rachar esse prêmio. Então você não ganhar o prêmio integral e ficar no prejuízo. Não por isso que muitas vezes as pessoas não jogam. Porém, se você corta essas possibilidades e deixa apenas as possibilidades que têm uma maior chance, por exemplo, tira os números em sequência, tira os números todos pares, tira os números todos ímpares, tira aí os números de mesma linha, de mesma coluna, você vai ver que as possibilidades vão reduzir muito e você vai ter com certeza um valor para ser investido, se você tivesse, muito menor do que esses 290 milhões para comprar todas as possibilidades. Você pode fazer aquele jogo de 15 dezenas, 20 dezenas e comprar todos eles até dar um número máximo aí de possibilidades, de probabilidades possíveis e você com certeza irá ganhar com uma quantidade muito mais reduzida de apostas. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o like. Ficou com dúvida? Deixe aqui nos comentários que a gente bate um super papo. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.